Oi, sou Gladys Ometo, com o programa Arte Manha. Hoje a nossa convidada, a Cássia Wingler, é uma psicóloga e educadora. Então, hoje, a nossa proposta seria a arte de viver, viver bem, viver com ética. Então, a gente procura profissionais liberais que nos orientam. E a Cássia, ela faz isso, ela orienta principalmente adolescentes, né? Na hora de procurar uma profissão, na hora de definir, né, que às vezes mesmo a gente como adultos, depois de velho, a gente não sabe direito se está na profissão certa. Graças a Deus eu sei que eu estou na minha, mas... né, Cássia? É um prazer, então, ter você com a gente. Obrigada. Né? Então, em primeiro lugar, eu gostaria que você comentasse como você escolheu essa profissão. Perfeito. Bom, obrigada pelo convite. E a preocupação, a minha busca, era de algo que me desse prazer e um relativo sucesso. O sucesso é algo muito vago hoje em dia, sim, né? Sim. O sucesso ele pode ser dinheiro, fama para algumas pessoas, mas a gente sabe que nem sempre a felicidade está associada à fama, ao dinheiro. Sim. E é mais uma realização pessoal, né? Exatamente. Acho. Você ter prazer naquilo que você faz. Perfeitamente. E o trabalho do orientador profissional visa buscar trabalhar essa subjetividade da pessoa. Como é que ela vai encontrar as habilidades e os interesses que são compatíveis com essa realização pessoal? Não fugindo muito do assunto, mas até eu sei que eu vou entrar numa área que é bem tua, que eu acredito, então, porque todo mundo comenta que hoje em dia a depressão é o mal do século. Tá? E eu acredito que essa depressão é por uma falta de realização pessoal, que você acaba, às vezes, indo à procura do material, do dinheiro, e você não se realiza pessoalmente. Às vezes, é como você comentou, você tem fama, você tem sucesso, você ganha até muito bem, mas você, como ser humano, você não está realizado. Então, acho que acredito que aí vem essa tal da famosa depressão, que é uma coisa que está pegando todo mundo, e não tem classe social, não tem idade, não tem mais nada. É o que a gente só escuta falar, todo o povo está com depressão. É verdade. E eu acredito que tem muito a ver, não tem não? Sim, sem dúvida nenhuma. Essa seria uma das consequências, né, de uma má escolha ou de valores que não são os que a pessoa busca, são valores impostos muitas vezes pela sociedade, né? Sim. Sem dúvida nenhuma, a insatisfação, a melancolia e até, em último caso, a depressão pode sim estar relacionada a uma má escolha ou a falta de conhecimento que a pessoa tem dela mesma, né? Então, a orientação profissional busca a informação em dois níveis. A informação interna, busca o autoconhecimento, e a informação externa, que é o mercado de trabalho, quais são as opções que a gente tem aí no mercado de trabalho. Se isso é feito, vamos supor, que nós comentamos, né? Me diga uma coisa, eu acredito que o adulto, de forma que você trabalha tanto com adolescentes, e às vezes, teu forte seria mais de adolescentes, mas acontece de você lidar com adultos também. Acredito que com o adulto deva ser muito mais difícil, não é não? Não necessariamente, porque o adulto ele já passou por uma primeira experiência, ele já experimentou uma escolha, ele já tem uma vivência no mercado de trabalho. Às vezes é até mais fácil. O difícil talvez seja ele superar uma situação que já está confortável. Isso, por isso eu estou falando. Para encarar uma nova situação, começar tudo de novo. Aí sim, essa situação seria mais difícil para muitas das pessoas. Mas a pessoa que se depara com essa situação, quando ela já vem aberta a isso, a essa possibilidade. Ela já vem decidida a mudar. Exatamente. Porque ela não está satisfeita. Ela pode até ter atingido o topo do que ela esperava naquele momento da vida dela, naquela carreira, mas busca outras coisas, porque todos nós temos vários interesses, não é apenas um. E esses vários interesses é que nos motivam. Só que não dá pra gente abarcar tudo, temos que fazer algumas opções. E é aí que entra o papel do orientador. Certo. Porque você faz mesmo trabalhos em grupos, faz workshops. Aí de que maneira funcionaria isso? Bom, esse tipo de trabalho tem dois propósitos, né? O primeiro de promover a saúde, que a gente está comentando, colocar o indivíduo numa função que seja realizadora para ele se sinta realizado. E também tem uma função preventiva, de evitar, por exemplo, dados alarmantes, como o que a gente tem observado nos últimos anos, de alunos
que entram no primeiro e segundo ano de faculdade e se deparam com a situação de que não é esse o curso que eu gostaria, só que aí já é tarde. Sim. E muitos desistem. Então a evasão no nível superior é muito alta hoje em dia. Isso é um prejuízo para o país também, né? Então a gente que trabalha nessa área tem que ter essa preocupação com o social também. Mas me diga uma coisa, que nem esses adolescentes que entram, eles abandonam e não prestam outra faculdade, não tentam mudar? Olha, as pesquisas mostram, num primeiro momento, o abandono. Alguns param por conta dessa frustração, de todo esse investimento, todo esse custo que foi, de repente, desmoronado, esse sonho que desmoronou, eles levam um tempo para se recuperar, muitas vezes. É isso que eu tenho observado em jovens que passam por essa experiência. Mas não conheço nenhuma pesquisa que fale diretamente, numa segunda etapa, qual seria o índice de retorno para a universidade. Certo. Deixa eu perguntar uma coisa que eu acho que é curiosidade de todo mundo. O adolescente, que normalmente a mãe fala, meu filho brinca com carrinho e tal, então ele vai ser mecânico. Não sei o que, vai ser construtor, vai ser engenheiro. Uhum. Tem uma lógica ou não isso? Essa seria um elemento instintivo, né? Que os pais geralmente atribuem aos filhos. Mas não é necessariamente um fator decisivo. Outra questão que muitas vezes coloca, ele vai bem em matemática, então ele deve seguir um curso nessa área. Não necessariamente. O trabalho de orientação, ele tem a preocupação de buscar elementos subjetivos do indivíduo que tragam à tona quais realmente seriam qual seria a vocação deste sujeito, que muitas vezes não está claro para ele na adolescência, que é uma fase tão conturbada, é uma fase cheia de dificuldades e conflitos, e tem que decidir qual é a atividade que ele vai exercer para o resto da vida. Sim. Não é uma tarefa das mais fáceis. Não. E a influência dos pais, dos amigos, da sociedade, o peso é muito forte nessa hora. Quando você comenta isso, muitos desistem, né? Mas eu acho que tem que ter um peito, porque o pai e a mãe vai brigar, certo? Sim, não, o custo dessa decisão equivocada é muito grande, em tempo, em energia, em dinheiro, e a frustração, os efeitos psicológicos de fracasso, né? Porque é um fracasso diante da sociedade, da família, são muito grandes mesmo. Mas um dado que é importante talvez desmistificar é a ideia que o teste, que é um dos instrumentos que o psicólogo usa na orientação, os testes são instrumentos importantes sim, mas muitas vezes as pessoas acham que só o teste, ele isoladamente, ele resolveria o problema. E não, ele tem que estar inserido dentro desse contexto de estar avaliando toda essa habilidade, os interesses, toda a subjetividade do jovem que está sendo trabalhado nesse processo. Então, por isso que eu perguntei para você que o meu caso era esse, que de repente eu sempre fui ligada em certas coisas lógicas, né? E de repente não tinha nada a ver comigo. Não, o ser humano tem uma capacidade de desenvolver habilidades e interesses múltiplos. E isso que é o fascinante no ser humano, mas por outro lado se torna uma dificuldade se ele tem interesse por tudo e não consegue definir algo em específico, né? Sim. Por um lado é bom, mas por outro lado é mais uma dificuldade para lidar nesse processo de escolha. Deixa eu fazer uma pergunta. Atualmente você acha que por ter várias escolhas ou várias opções, está mais difícil de administrar essa parte ou não? Eu acredito que o jovem esteja num momento bem difícil, porque não é só a questão de ter várias opções de escolha, mas também num momento onde algumas profissões estão deixando de existir, outras estão começando a surgir, e o futuro é incerto, e a todo momento o mercado de trabalho está se reinventando. Sim. Não é uma tarefa fácil para o adolescente escolher uma carreira nesse momento. Nem pessoalmente, como adolescente, que já falei antes, é um momento de conflito, e nem pensando em mercado de trabalho hoje. Certo. Então, eu gostaria até o seguinte, então, que eu pediria para você, como você aconselharia os pais, tá? Em primeiro lugar, que eu gostaria que você comentasse isso, né? E depois mesmo o adulto, se ele está na posição certa ou não. Certo. Bom, no caso do jovem, acho importante a participação dos pais, educadores, de uma maneira geral, a sociedade observar essa
esse processo que todos nós devemos estar ajudando o jovem para encontrar o seu papel na sociedade de forma saudável, ajustada, para construir uma sociedade melhor. E para o adulto, nunca é tarde demais para mudar. Se não está satisfeito, se acha que tem condições, se tem disposição para investir um tempo e uma energia numa atividade, eu acho que é necessário sim. Eu tenho convicção de que a pessoa tem que ir atrás, tem que ir em busca do seu sonho. Então, eu vou te fazer também mais uma pergunta. Como essa é teu campo, a tua área, né? Que é o que você faz. Você percebeu, vamos comentar mais em adultos, né? Que o adolescente, lógico, ele encaminha, ele vai embora, né? Que mudou de profissão. Como ele se sentiu? Não sei se você teve já acompanhamentos antes e pós, né? No adulto que aconteceu essa mudança. Entendeu? O que fez na vida dele? Olha, não que eu tenha atendido diretamente, mas sim, já presenciei casos e saiu de uma área técnica, teve uma formação, uma universidade, e buscou na área artística. E está muito feliz, uma pessoa realizada profissionalmente, pessoalmente, a satisfação é evidente. Uma faixa etária já madura e é uma experiência que, para mim, prova que vale a pena realmente a pessoa investir. Se é o interesse dela, se ela acha que tem condições de começar tudo de novo, eu incentivaria, sim, uma pessoa. Agora eu gostaria, que já está meu tempo lá indo, né, que você passasse uma mensagem para as pessoas. Bom, tem uma frase que eu gosto muito, que diz que a vida é muito curta para ser pequena. Então, a esperança, eu acho que sempre tem que ser o caminho, sempre buscar a realização e a felicidade. Obrigada, então, Cássia. Obrigada.